E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, espero que por aí estejam todos bem de novo, né? Que a semana tenha sido top e que tudo tenha corrido bem. Bom, eu tô aqui hoje pra gente ter a aula de número 5 da revista, né? Semana passada eu acho que todo mundo se lembra que a Babi falou um pouquinho da história de Isabel, de Zacarias, um casal que foi desafiado e foi muito abençoado pelo Senhor, né? E eles receberam um grande milagre. Nasceu, né, dessa união nasceu um filho chamado João Batista, que é justamente a história inspiradora que a gente vai ver hoje, né? Então, o título da lição de hoje é João Batista, simples e humilde. Então, vamos lá? Bora animar e bora pra aula! Muito bem, galera, então pra gente falar um pouco sobre essa baita história inspiradora que é a vida de João Batista, eu antes queria chamar a atenção de vocês para a internet. Por quê? Eu acho que vocês conseguem perceber de forma muito clara que as pessoas passam basicamente 24 horas conectadas, né? Tá todo mundo por dentro das redes sociais e tudo que acontece o tempo todo. Então, é justamente por isso que hoje é mega difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos uma rede social. Cara, todo mundo tem pelo menos uma rede social. É muito difícil encontrar alguém que não tenha nenhuma, né? E a gente sabe também que as pessoas buscam na rede social uma forma de conseguir, principalmente, seguidores e de promover a imagem que elas têm de si próprias, né? Enfim, também dar opiniões sobre diversos assuntos e outras coisas. Mas aí, se a gente olhar para a Bíblia, né? E para a história de João, que é o personagem que a gente está estudando hoje, e também para o tempo que ele vivia, fica muito claro que não existia internet, não existia rede social, não existia celular, enfim, não existia nada que fosse tecnológico, né? E mesmo assim, mesmo o João não tendo rede social, cara, ele tinha muitos seguidores, né? E ele tinha esses seguidores justamente por conta do testemunho e das atitudes que ele tinha, né? Então, a gente sabe também que muita gente usa a rede social para conseguir sucesso, fama, os seguidores, como já foi falado, e que é o principal, mas João, ele era o oposto. Embora ele tivesse muitos seguidores, e claro, reais e não virtuais, né? Ele não ficava se exibindo, pelo contrário. Todas essas atitudes e o testemunho que ele tinha apontavam somente para uma pessoa e que ele reconhecia ser maior do que ele, que era Jesus, né? Então, João, ele rejeitou a fama para si mesmo com todas as forças, e ele também dizia que ele tinha uma missão, e a missão dele era uma só: preparar o caminho para aquele que já existia antes dele, que a gente sabe de novo que é Jesus, né? Então, eu queria também deixar algo para que vocês refletissem já nesse comecinho de aula, que a própria revista deixa, que se a gente fosse como o João, que tinha um monte de seguidor nos dias de hoje, será que mesmo assim a gente ia buscar promover a imagem de Jesus ou a gente ia buscar promover a nossa imagem, né? Então, fica aí pra gente pensar. E pra gente entender melhor quais eram essas atitudes de João, o testemunho que ele dava, a gente vai ler o texto que está proposto pela lição e que está lá em João. João capítulo 1, versículo 15 ao 31. Então a gente vai ler e a gente vai entender um pouquinho das características de João. Bom, pessoal, coloquei aí para vocês conseguirem acompanhar comigo. E o texto de João, capítulo 1, versículo 15 ao 31, diz assim: João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus, e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então, quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou aquele que grita assim no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Então eles perguntaram a João:
Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim, batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Leitura feita mais uma vez, então agora a gente pode falar um pouquinho sobre João, né? Na última aula, eu acho que vocês se lembram que a Babi falou que os pais de João, Isabel e Zacarias, eles eram sacerdotes. Então João, ele nasceu nessa família de sacerdotes. Provavelmente ele teria o mesmo destino que os pais tiveram, né, de se tornar um sacerdote. Mas ele fez uma escolha muito mais humilde, muito mais simples. Primeiro que ele escolheu ir morar num deserto, né? E nesse deserto ele usava roupas feitas de pele de camelo, um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então a gente já vê por aí que João levava uma vida realmente muito simples, né? Nada de luxo, não tinha luxo nenhum. E aí o que ele fazia no deserto então? No deserto ele pregava o arrependimento dos pecados e ele também falava do batismo para o perdão dos pecados, né? Então ele falava justamente dessas coisas porque ele sabia que o reino de Deus estava próximo e ele deixava isso muito claro. Então, João, ele foi anunciando essas coisas e ele foi ganhando destaque. Ele foi ficando famoso, vamos assim dizer. Ele ganhou muitos seguidores, muitas pessoas passaram a ir atrás de João, mas ele sempre destacava, ele sempre deixou muito claro que ele, João Batista, não era o mais importante, mas sim aquele que estava para vir. Ele sempre dava a glória para Jesus, ele nunca tomou o reconhecimento para ele, nunca, em nenhum momento, né? E por se destacar tanto assim, muitas pessoas, muitos religiosos da época também, vinham atrás de João e tentavam dar um título para João. As pessoas queriam saber o que João era, né? Então as pessoas perguntavam para ele se ele era um profeta ou se ele era Elias, que foi um profeta muito grande, assim, muito destacado no Velho Testamento, ou então se ele era até mesmo o próprio Cristo. E ele falava: Não, eu sou João, eu vim apenas cumprir a minha missão, que era de preparar o caminho para aquele que já existia antes dele, né? Então a gente pode ver a humildade de João em todo o tempo. Em nenhum momento, nada assim, ele tomou reconhecimento para ele, mesmo tendo diversas pessoas indo atrás dele, né? E ele era tão humilde que ele dizia, como a gente viu no texto também, ele falava: Cara, eu não sou digno sequer de carregar as sandálias de Jesus. Eu não sou digno de fazer a menor das coisas por Jesus, sabe? Então ele tinha realmente essa postura de humildade em todo tempo, né? E aí eu queria deixar um trechinho que tá lá em Mateus 3:11, que diz assim: Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Bom, nesse versículo que a gente leu, né, nesse trecho da Bíblia que a gente leu, a gente pode ver que João, ele era tão humilde que ele não se considerava digno nem de ser o servo daquele que seria o Salvador do mundo, né? Então ele tinha realmente essa postura de humildade. Ele nunca tentou pegar a glória de Jesus para ele, mesmo ele tendo diversos seguidores. Ele sabia a postura dele. E aí a revista traz um trechinho que eu quero ler para vocês que diz assim, ó: João Batista sabia do seu lugar na história. Ele tinha plena consciência de quem era. Sabia que seu ministério era temporário, porque eterno era o ministério do Messias. Por isso nunca quis ocupar uma posição ou um lugar que não era o seu, nem mesmo quando tinha uma multidão o seguindo e o ouvindo, né? Então ele sempre compreendeu a importância do ministério do Messias e ele sabia que isso era eterno, né? Esse legado era eterno. Ele era apenas participante daquele momento e ele entendia isso, ele não queria reconhecimento, ele queria que as pessoas se arrependessem e olhassem para aquele que realmente seria importante.
que era o Messias, que é Jesus. Então, gente, a gente viu algumas características de João, né, da história dele. Então a gente pode agora falar do porquê que ele nos inspira. Pensando em tudo que a gente viu até agora, o que a gente aprende com o João e como ele nos inspira. E aí eu vou destacar alguns pontos para vocês, e o primeiro é que Deus tem um plano para mim. Então, como eu falei antes, João veio de uma família de sacerdotes. Muito provavelmente ele teria seguido o mesmo exemplo dos pais, né? Ele teria sido sacerdote. Mas não, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus para a vida dele e ele resolveu dar ouvidos a esse chamado, né? E a gente, principalmente vocês estão num período que vocês vão fazer algumas escolhas na vida de vocês, né? Eu falo diretamente com os juvenis nesse sentido, porque vocês estão estudando, vocês vão escolher uma profissão, algo que vocês queiram fazer, e muitas vezes a gente tem dúvida, né? A gente fica pensando, será que Deus tem um plano para mim também na minha vida profissional? E sim, Deus tem, né? Tem muita gente que já muito jovem sabe o que quer fazer, mas tem gente que não sabe, tem gente que não tem a mínima ideia, que está em dúvida, tem gente que tá querendo seguir os sonhos do pai, por exemplo. O pai sonha que o filho faça uma determinada faculdade e a pessoa às vezes quer seguir o sonho do pai. Enfim, existem diversas situações, né? Mas muitas vezes a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. E a gente não pode esquecer disso, que assim como Deus tinha um plano para a vida de João, ele também tem um plano para a nossa vida, né? Ele também tem um plano para você. Ele planejou toda a sua vida, do começo até o final. Então ele sabe de todas as coisas, né? Então, a gente tendo dúvida ou certeza em relação a isso, cara, a nossa função, a nossa meta é entregar as nossas incertezas, aquilo que a gente deseja também para o Senhor. Porque assim como ele fez com João Batista, ele pode fazer com a gente, né? Ele pode nos direcionar para a melhor escolha, para a melhor decisão. O segundo ponto é o sucesso de ser simples e humilde, né? A gente viu que João Batista tinha diversos seguidores e ele podia buscar a fama em todo momento, mas ele não fez isso porque ele entendia que toda fama era passageira. Ele não tentou ser o cara, vamos assim dizer, né? Não, ele dava reconhecimento e a glória para Jesus, que era quem realmente importava, né? E ele fazia isso justamente porque ele sabia qual era a identidade dele, né? Isso era muito claro para João. Ele sabia quem era Jesus e qual era o papel que ele devia desempenhar no reino de Deus, né? E todos nós também temos essa função. Nós temos uma tarefa. Às vezes a gente quer chamar a atenção, sei lá, no trabalho, na escola, a gente quer reconhecimento, por exemplo, na igreja ou na faculdade. E cara, não, a glória em primeiro lugar é para Jesus, é para Deus, né? E a gente viu também que João tinha essa vida de simplicidade e ele falava simplesmente aquilo que Deus colocava no coração dele, né? A mensagem era muito simples, ao mesmo tempo que era extremamente poderosa, mas era algo totalmente simples. Ele pregava que as pessoas deviam se arrepender dos seus pecados e que o reino de Deus estava próximo. Ou seja, é algo simples, mas poderoso. Então a gente pode fazer o mesmo como João fazia, né? E por conta dessa simplicidade, por conta do testemunho, das atitudes que ele tinha, muitas pessoas se converteram a Jesus. E então saiba que você também pode ser um espelho de Cristo, assim como foi João. Então, pessoas, olhando para tudo isso, para a vida de João, a gente pode aprender algumas coisas, né? Por exemplo, a reconhecer o valor da simplicidade e da humildade. Hoje a gente está num mundo que infelizmente as pessoas elas medem as outras pelo que elas têm. Então, se você tem um carro legal, uma casa legal, roupas de marca, o melhor celular, aí sim você está dentro do padrão. E se você não tem, você muitas vezes é discriminado, vamos assim dizer. Mas saiba que para Deus isso não é importante e não deve ser para a gente também, porque a gente deve aprender a se alegrar com o pouco, né? Nem sempre os nossos pais vão ter condições de dar aquilo que a gente quer, mas com certeza eles vão fazer o melhor pela gente. E a gente deve reconhecer o esforço deles e aprender também a ser grato. Então, caso você ainda não seja grato pelas coisas que você tem, né? Se você reclama muito, mas eu queria aquilo, esse eu não gosto. Cara, peça para Deus colocar gratidão dentro do seu coração, porque isso é essencial. E isso nos ajuda a ver a vida com outros olhos e de uma outra forma, né? Até porque quando a gente olha para o reino de Deus, a gente percebe que as coisas materiais, elas ficam em segundo plano.
Claro que você pode buscar ter coisas legais, não é pecado, mas assim, até que ponto você está colocando essas coisas na tua vida? Isso está ocupando o lugar de Deus na tua vida? Daí sim a gente tem que repensar. E uma outra coisa também que João nos ensina é sobre reconhecimento, né? E a gente viu que ele abriu mão de todo o reconhecimento para ele próprio. Ele dava toda a glória para Jesus. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. E na nossa vida também deve ser assim. Às vezes as pessoas começam a reconhecer muito a gente e isso faz com que a gente crie um vício, né? É como se algo dentro da gente precisasse ser alimentado toda vez pelo reconhecimento. E aí quando a gente faz as coisas, a gente já não se importa com Deus, mas com a opinião das pessoas. Então, isso sim, a gente deve buscar melhorar e colocar diante de Deus os nossos sentimentos, né? E pedir para Ele, para que tudo que a gente for fazer, que seja antes para honrar a Deus. Porque quando a gente muda o foco, o jeito da gente se portar também muda. Então, se você der glória para Deus, cara, Ele vai te dar o reconhecimento que acima de tudo vem dele. Bom, então para a gente concluir nossa aula de hoje, vale destacar que com simplicidade e humildade a gente acaba se tornando como João, né? A voz que clama no deserto, né? E que fala de arrependimento, de mudança, de atitude. E saiba que quando a gente coloca isso na nossa vida, a nossa vida também vai ser um espelho para as outras pessoas, né? O jeito que você se porta, o jeito que você fala, o jeito como você se comporta, inclusive nas redes sociais, vai dizer muito sobre você para as outras pessoas. E lembra que a tua vida pode ser um testemunho, né, para aqueles que não conhecem a Jesus. Então, nós somos mensageiros daquele que voltará e que é maior do que nós, né? Que é Jesus. Ele é maior do que a história, maior do que todos os problemas, ele é maior do que todas as dificuldades do mundo, né? Então, cara, Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a gente, certo? Então fica firme aí, porque você é muito importante para a obra de Deus. Deus conta com você, não se esqueça disso. E no Fala Aí da revista, eu achei muito legal porque fala justamente das redes sociais e eu acho que vale pra gente pensar. Diz assim: como você tem usado as suas redes sociais? Você luta para ser humilde como João Batista ou acha que precisa melhorar para ser uma voz que propaga o reino de Deus, né? Então, a gente precisa observar o nosso comportamento nas redes sociais. Será que a gente sai apontando o dedo na cara das pessoas quando a gente lê alguma coisa que a gente não gosta, por exemplo, a gente vê uma postagem que a gente não curte? E aí, qual é a nossa postura como cristão? Saiba que a rede social, ela não é uma outra versão de você. Ela é você ali atrás da telinha, né? Então, o jeito que você se porta na tua vida, né, com as pessoas, cara, você tem que dar o mesmo testemunho nas redes sociais, né? Não muda nada. E aí, então, eu queria deixar um desafio pra gente, que é o na prática, que pensando em tudo isso que a gente falou sobre João, sobre a postura que ele tinha e como é a nossa postura também nas redes sociais, olha só, o desafio é que a gente observe as nossas publicações antigas nas redes sociais e vamos refletir também se elas estão de fato contribuindo para que Jesus seja conhecido ou se estão apenas exaltando a si mesmo. Que tal usar suas redes sociais não só para compartilhar sua rotina, mas também sua fé e o valor de uma vida simples e humilde? Esse pode ser o seu exercício da semana. Então, como a gente está falando muito de internet essa semana, eu queria deixar isso proposto para vocês. Dá uma olhada nas postagens anteriores, cara. Não precisa apagar, sério. Se você falar, putz, isso aqui não honra a Deus, não precisa apagar. Mas que a partir daquilo você possa olhar para você hoje e falar, não, eu tenho que manifestar Deus também nas minhas redes sociais. Eu tenho que ser diferente nas minhas redes sociais. Então, começa a observar, vamos observar. Eu também vou fazer esse exercício. Eu vou olhar as coisas antigas que eu tenho, né, que eu postava e vamos perceber, será que eu mudei? Será que eu tô honrando a Deus? E caso você não esteja honrando a Deus, cara, começa hoje, porque a gente sempre pode recomeçar, né? Então, vamos usar a rede social também, não só pra gente se divertir, pra gente falar com as pessoas, pra gente ficar por dentro do que tá rolando, mas pra gente também levar e espalhar o amor de Deus, porque eu tenho certeza que essa é uma ferramenta muito legal e que pode alcançar muitas pessoas, né? Então, gente, é isso.
essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos muito com João Batista. Eu aprendi muito com a vida de simplicidade e humildade dele. Espero que vocês também tenham aprendido, curtido e que, acima de tudo, a gente passe a olhar pra gente de modo diferente agora, né? Principalmente em relação às redes sociais, a nossa postura como cristão. E é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu queria pedir agora para você fechar o olho e pra gente fazer uma oração. Amém? Vamos lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por essas histórias, pelo teu exemplo que é o maior. Jesus, eu quero te pedir, Pai, que essa simplicidade e humildade que havia na vida de João também possa existir também na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se nós somos arrogantes, se nós somos egoístas, Pai, se queremos o reconhecimento só pra gente, Deus, Pai, que isso deixe de existir hoje, Pai, na vida de cada pessoa que está ouvindo, na vida de cada pessoa que vai assistir essa lição, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, a gente saiba honrar, acima de tudo, o teu nome, Senhor, o teu sacrifício, Pai. E que tudo que a gente fizer na nossa vida, o reconhecimento não seja pra gente, mas que a gente saiba dar glória em primeiro lugar para ti, Pai. Nas redes sociais também, Senhor, não queremos ser uma pessoa diferente da que somos, Pai, na vida real. Queremos, Pai, que as pessoas vejam a mesma pessoa, Pai, fora e dentro da telinha, Pai, que as pessoas vejam, Pai, a nossa postura, Senhor, como cristão, Senhor, nas redes sociais e que a gente possa manifestar o seu amor lá também, Senhor. Inunde, Pai, Deus, cada um com o teu amor e nos fortaleça e nos ajude, Pai, a seguir cada dia mais a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. É isso, galera. Fiquem com Deus e é nóis. Fire!